Olá, bom dia, crianças. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Estou com muitas saudades de todos. Nós vamos trabalhar agora hoje a nossa disciplina de ciências, com o tema revisão. Então vai ser um pouquinho diferente hoje, porque o nosso livro nós já terminamos, o livro de ciências. Então, a partir de agora, nós vamos fazer revisões. Revisões dos conteúdos que foram trabalhados no primeiro semestre. Como são muitos conteúdos, eu vou separar e trabalhar um pouquinho em cada videoaula, tá bom? Vocês não precisam, no caso aqui nós vamos trabalhar da página 10 até a 47, vocês não vão precisar refazer exercícios. Vocês vão apenas acompanhar junto comigo aqui na videoaula. E os exercícios que vão ser feitos para fixação de conteúdo, eles já foram enviados para vocês no material de apoio. Lá vocês vão pegar esses exercícios, vão abrir esse arquivo, que a professora colocou em anexo, e vão ou fazer a impressão, quem puder fazer a impressão, né, e responder, colar no caderno, bem bonitinho, daquele jeito que nós fazíamos em sala. E quem não puder fazer a impressão, vai copiar os exercícios no caderno. Data, né, vai colocar a data do dia da aula de ciências que você vai fazer e vai copiar os exercícios, pulando linhas, deixando bonitinho, para que você possa entender para depois estudar para a prova, né, para as atividades avaliativas, ok? Bom, então você vai abrir o seu livro na página 10, pegue lá o livro de ciências na página 10. Inicialmente, lá na página 10, nós temos um versículo, que é o versículo de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O planeta Terra nos foi dado para vivermos nele, com todos os seres vivos. Observe abaixo a imagem da Terra vista lá do espaço. Quando você olha a Terra vista do espaço, né, nessa imagem, nós percebemos que a Terra ela é composta de principalmente dois elementos, né? Olhando as cores ali. Quais são esses elementos que estão na cor azul e verde? Então, você vai ter ali no seu livro já a resposta, né? Que é a água e a terra, né? Então, a resposta que você tem aí no seu livro, na pergunta que está abaixo, você vai explicar que a parte azul corresponde à água e a parte verde corresponde à porção de terra, observando a nossa Terra do espaço. Eu coloquei o sumário aqui da unidade 1, que é o que nós estamos trabalhando, conhecendo a superfície da Terra. O capítulo 1, o que nós vamos trabalhar, o capítulo 2 e o capítulo 3, se der tempo de realizarmos nessa aula ainda. Senão, nós vamos até o capítulo 2 e o capítulo 3 já fica para a próxima videoaula. Superfície da Terra, na página 11. A superfície da Terra é composta por água e terra, que é o solo. Cada elemento ocupando seu próprio espaço de forma organizada. Ali você tem o exercício 1, que você respondeu, e depois, além desses dois elementos, que é a terra, que você olhando lá da superfície, qual é a maior quantidade que está ali? É a água, né? Mas temos água e terra. A maior quantidade que você vê é a da água, que é a parte azul, certo? Além desses dois elementos, a Terra, o planeta Terra também está rodeado por uma camada de ar que nós chamamos de atmosfera, que é muito importante também para nós, seres vivos. A atmosfera é essencial para a vida na Terra. É nela que encontramos o gás oxigênio, certo? Que é essencial para a respiração dos seres vivos. Ela também é responsável por filtrar grande parte dos raios solares que prejudicam a nossa saúde, que eles podem provocar queimaduras, envelhecimento da pele e outras doenças. Até quando nós tivemos essa aula, nós falamos sobre a importância de usar o protetor solar quando vamos à praia, né?
E a professora frisou bastante, assim, o cuidado também com a pele. E se você fica exposto ao sol muito tempo sem nenhuma proteção, você pode ter queimaduras provocadas pelo sol. E aí, em decorrência disso, até doenças na pele. A superfície da Terra. Quantas diferenças, né? Então, vamos ali para a próxima página. Eu não vou estar trabalhando todas as páginas aqui, as exercício, porque são muitas. Então, eu vou falar sobre os temas mais importantes que eu vou cobrar posteriormente em alguma atividade avaliativa, ok? Então, vamos lá. Olhando a Terra do espaço, podemos achar que a superfície da Terra é toda lisa. Entretanto, sabemos que a superfície terrestre é composta por diferentes ambientes, né? Então, ali na página 12, você vai observar ali que tem imagens do Saara, lá no Egito, do Paraná, no Brasil ali, com a vegetação, do Amazonas, do Everest, que é um morro. Então, são diferentes tipos de superfícies. Dentro delas, nós temos os ambientes que são terrestres e os ambientes que são aquáticos. Ambos estão ali na página 14, explicando cada um deles. Então, diz ali que os ambientes terrestres, como vimos, podem apresentar climas muito variados. Em alguns deles, podemos encontrar um clima muito quente e seco. Em outros, um clima que pode ser bem úmido. Há também aqueles onde é muito frio. Então, os ambientes terrestres, solo terrestres, com a diferença do aquático ali, você vai já encontrar bastante diversidade, né? Diversidade nos tipos de clima. Aí vamos para os ambientes aquáticos. Do mesmo modo que os terrestres são diferentes, nós temos no ambiente aquático os lagos, os rios, as geleiras. Então, dentro do ambiente aquático também existem bastante diferenças entre várias partes dele, certo? Página 15. Os seres vivos nos diferentes ambientes da Terra. Em todos os ambientes terrestres, podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Todo ser vivo encontra no ambiente em que vive outros seres vivos e também componentes que não são vivos, que também são importantes para a sua sobrevivência. Dizemos que ali é o seu habitat. Todo ser vivo, seja ele um animal, uma planta ou o próprio ser humano, se relaciona com os componentes que estão presentes no seu habitat, no ambiente onde ele está vivendo ali. O ser vivo depende dos componentes não vivos e também de outros seres vivos no seu habitat para se alimentar, respirar e se locomover, certo? Aí você tem ali na página 15 um exercício que nós fizemos em sala, que você tinha que observar a imagem e listar ali alguns componentes e depois circular na própria imagem marcando X. Muito bem. Agora ali na página 118. As adaptações dos seres vivos ao ambiente. É interessante observar que cada ser vivo, é interessante observar que cada ser vivo apresenta características diferentes, dependendo do seu habitat. Aí nós temos ali na página 18, por exemplo, o panda, que vive na mata. Depois nós temos que vive numa floresta. O pinguim, que vive aonde? Na região polar. E o adax, que vive no deserto. Então, cada tipo de animal, às vezes, dependendo do lugar que você vai, tem um animal que não tem outro. E eles estão adaptados. Por exemplo, o pinguim, que a gente lembra que nós comentamos em sala. Será que se nós trouxéssemos um pinguim para cá, será que ele iria conseguir sobreviver? Então, em cada ambiente, tem alguns seres vivos que em outros você não vai encontrar.
Os seres vivos foram criados com características que lhes permitem se adequar ao ambiente onde eles estão. Por exemplo, o urso panda, ele tem características que fazem com que ele consiga sobreviver ali naquele ambiente, na floresta. Os pinguins, que eles sobrevivam lá naquele ambiente tão gelado. E o Adax, que ele sobreviva no deserto, que é um ambiente também difícil, né? Não tem muita água, é muito quente, né? Mas ele tem características que permitem que ele more nesse ambiente. Será que as plantas também são adaptadas ao ambiente onde vivem? Vamos lá. Deixa eu achar aqui as plantas. Muito bem, aqui página 22, eu acabei não colocando ali. Todos os seres vivos necessitam de água para viver. No entanto, há lugares na superfície da Terra onde chove pouco, né? E outros onde também não há muita água, né? E para sobreviver nesses ambientes, as plantas, assim como os animais, também foram criados com adaptações. Então, por exemplo, ali na página 22 está falando dos cactos, que vivem, eles conseguem sobreviver sem água, né, com a falta de chuva. E aí trazem no lugar das folhas pequenos espinhos. Essa adaptação permite que a planta não perca muita água no período em que está exposta ao sol forte. Nós também temos ali as suculentas, encontradas principalmente em regiões secas, que também foram criadas com adaptações em suas folhas, que são muito grossas, né? Para permitir o armazenamento de grande quantidade de água. Então, também, assim como alguns animais existem em algumas partes da Terra, do nosso planeta, que são diferentes, nós também temos, assim, as plantas que também têm características que fazem com que elas consigam sobreviver nesses ambientes, algumas vezes com falta de água, muito frio, muito calor, né? Então, vamos lá. O ser humano, né? Ele também ali na pergunta, mas o ser humano? O ser humano foi criado de modo especial e ele é quem adapta os ambientes para viver. Veja só. Então aqui, o ser humano pode habitar diferentes ambientes da superfície terrestre. Entretanto, para viver nesses ambientes, o homem precisou criar diferentes instrumentos que permitem a sua sobrevivência em regiões tão distintas, que a princípio não estariam adequadas à sua sobrevivência. Então, ali na página 23, você vai observar que, por exemplo, lá no Canadá, para sobreviver no Canadá, as pessoas precisam usar muitas roupas, né? Roupas quentes, roupas específicas para aquele ambiente. Mas quando a pessoa vai para a praia, está muito calor, o que o homem fez, o ser humano? Ele criou a roupa ali de praia, que é uma roupa mais fresquinha, né? O biquíni para você entrar na água. Então, ele consegue se adaptar, criar condições de viver em qualquer ambiente, né? Por exemplo, ali os mergulhadores, eles criaram uma roupa, uma forma de mergulhar em lugares profundos, né? Com essas adaptações que ele foi criando. O avião é uma adaptação também que o ser humano criou para poder viajar de um lugar para o outro, né? Não existia, mas ele consegue se adaptar, vai criando condições, né? Nós, seres humanos, somos muito inteligentes. Vamos continuar aqui. Filhos deste chão. Bom, agora nós entramos no capítulo 2, lá na página 26. O planeta Terra possui uma grande diversidade de ambientes. Em cada um deles, a temperatura, a quantidade de chuva e o tipo de solo variam, permitindo a existência de grande variedade de seres vivos, sejam eles animais ou vegetais. Então, nós temos o solo, aqui, né? Aqui nós vamos estar trabalhando já na página 27, vamos falar um pouquinho dele depois.
a fertilidade do solo, a erosão do solo, a ação do homem e a erosão do solo e o trabalho no campo, cuidado com as plantações. Então, agora nós vamos falar especificamente de cada um deles. O solo. O chão onde nós pisamos, onde as plantas são cultivadas, onde são construídas as casas e os prédios é chamado de solo. O solo terrestre é formado por pequenos pedaços de rocha, água, ar e restos de plantas e animais. Isso tudo na página 27. Dentre os diferentes tipos de solo, nós estudamos o solo arenoso, argiloso e o solo com humus, né? Aí nós falamos especificamente de cada um deles. Como era formado o solo arenoso? Com grãos de areia. O solo argiloso. O solo argiloso é composto por grãos muito pequenos que se unem facilmente e formam lama e barro. E daí também o solo com humus, formado de restos de plantas e animais mortos que apodrecem no solo e acabam fazendo parte dele. Vamos falar um pouquinho sobre a fertilidade do solo, página 29 aí do seu livro. Para que uma planta se desenvolva de forma saudável, né, é necessário oferecer a ela boas condições para o seu crescimento. Aí nós temos ali alguns exercícios que você respondeu. E na página 30, eu peguei já lá uma parte. O que é considerado um solo fértil para que a planta possa crescer de uma forma tranquila? Bom, é considerado um solo fértil aquele que tem boa umidade e que possui restos de plantas e animais, ou seja, aquele com humus, né? Que são transformados em nutrientes. As plantas utilizam esses nutrientes para se manter fortes e assim podem produzir o seu próprio alimento. A água e a permeabilidade do solo, página 31. O solo, ele tem diferentes formas ali. Vamos falar um pouquinho. É possível observar em cada tipo de solo uma capacidade diferente de absorver a água. Essa capacidade que um solo tem de permitir a passagem da água por seus grãos é chamada de permeabilidade do solo. Quanto à sua permeabilidade, os solos podem ser classificados em muito permeável, certo? Onde a água passa facilmente, semipermeável, onde a água tem um pouco de dificuldade para passar, e permeável, quando a água não passa, deixa eu voltar ali, e pouco permeável, quando a água passa com muita dificuldade. Então, você vai observar a diferença desses solos ali na página 31, com desenhinhos das partículas do solo. A erosão do solo agora, na página 34. Vamos lá. Assim como o solo é importante para o bom desenvolvimento das plantas, elas também ajudam o solo a permanecer saudável, pois formam uma cobertura que protege da ação dos eventos naturais do ambiente. Deixa eu colocar aqui. Quando ocorre o desgaste, o deslocamento ou a distribuição dos solos e de rochas, disse que houve uma erosão. Deixa eu comentar um pouquinho aqui sobre a erosão. Nós temos ali na página 34, três imagens. Então, nós temos ali uma imagem de um espaço, um morro, né, com eventos naturais que prejudicam o solo. No primeiro, está ali muito sol, e você percebe que esse morro ali, esse espaço com terra, ele não está muito coberto pela vegetação. Então, a terra, ela fica muito exposta ao sol, certo? No outro desenho,
você vai perceber que esse solo vai receber muita água, né? E também tem um evento natural que prejudica o solo, que são os ventos, né? Deixa eu aqui. A erosão, a ação do homem e a erosão do solo. Aí, agora na página 36. Aqui. A erosão pode acontecer tanto pela ação de eventos naturais, que nós falamos agora na página 34, mas também podem ocorrer pela ação do homem. Mas como? Por exemplo, ali nós temos os desenhos de uma mata fechada e, de repente, já com o tempo, já não tão fechada por conta da retirada das árvores, e depois, no outro desenho, já quase nada, sem quase nada de vegetação. O que aconteceu ali? Veio a chuva forte e acabou com um deslizamento de terra, certo? Observando essa imagem, nós vemos a importância da vegetação, ela protege o solo, mas por causa da ação do homem, acabou tirando a mata que estava ali cobrindo essa terra, protegendo, né, segurando ela, acabou-se por ter um deslizamento. Continuando aqui. O vento, deixa eu ver aqui, essa parte que eu coloquei agora está na página 37. O vento e a água podem carregar o solo. A agricultura pode tirar todos os seus nutrientes, né? E máquinas pesadas podem compactá-lo, fechando os poros que mantêm os seres vivos que estão dentro do solo. A remoção de partículas do solo ou das rochas pela ação do vento e da água são chamadas de erosão. Então, tudo que Deus fez é perfeito. Se nós mexemos naquilo, e muitas vezes hoje nós precisamos mexer no que Deus deixou pronto para nós, e aí com essas coisas que nós seres humanos acabamos fazendo, acabamos prejudicando e causando a erosão, né, do solo e criando grandes problemas. O trabalho no campo, ainda aqui na página 38. Tá? 38. As grandes plantações são cultivadas no campo, certo? Ambiente formado por grandes áreas cobertas que permitem o desenvolvimento do plantio agrícola. O trabalho no campo sempre foi realizado pelo homem. Então, aqui na página 38, você vai observar que os indígenas lá, há muito tempo atrás, já cultivavam a terra antes da chegada dos portugueses, né? Observe a imagem ali, né, deles ralando mandioca para o preparo da farinha e do beiju. Posteriormente a isso, os africanos, também que foram escravizados e trazidos para o Brasil, trabalhavam como escravos também, plantando, cultivando a terra. E depois vieram também os imigrantes italianos, que também vieram e usaram ali a terra para para cultivar, plantando para a sua alimentação e posteriormente até para vender. Página 42. Vamos ali para a página 42. Cuidados com as plantações. Muitas vezes, para que as plantas cresçam e se desenvolvam de forma saudável, são necessários alguns cuidados. Nós colocamos ali, o livro, né? Colocou aqui uma tirinha, uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Leia a história em quadrinhos a seguir e veja todos os cuidados que a Magali teve com a sua plantação. Então, você vai observar que a Magali está ali conversando com a Mônica e ela quer plantar. Aí ela joga água fresquinha, ela protege, ela faz uma cobertura em cima ali das melancias que ela plantou. Ela tira as ervas daninhas, para que depois o quê? O que vai ser o resultado de tudo isso? Melancias lindas e boas para nossa alimentação, né? Então,
o cultivo, o cuidado com a terra e as plantações são muito importantes. Agora, pessoal, eu sei que foram muitas informações e que de repente você pode ficar confuso, mas se surgirem algumas dúvidas, eu estarei à disposição lá no fórum, né, para a gente ir conversando e de repente eu retomar algum desses assuntos na próxima videoaula. Então, se você teve dúvidas, né, já anote aí durante a aula, né, para a gente estar discutindo sobre isso posteriormente, né, lá na frente. As dúvidas, para poder tirar, esclarecer essas dúvidas, para que você não acumule para as próximas aulas. Até a próxima aula, um abraço a todos e fiquem com Deus.